Olá, bom dia. N1 chegando agora já com imagens do Recife pra gente ver, como é que a cidade está. A maré baixinha, né, agora, mas está subindo, tá, pessoal? Vai subir até às 4h20 da tarde. A gente vê algumas nuvens no céu também, de acordo com a APAC, na região metropolitana e na zona da mata. O céu fica parcialmente nublado e pode ter chuva rápida, isolada e fraca durante a noite. Vamos conferir também como está a movimentação na BR-101. Mais cedo, um engarrafamento enorme se formou na pista no sentido Abreu e Lima, Recife. Foi por causa de uma obra de recapeamento do asfalto, perto do centro de treinamento do Náutico, na Guabiraba. E na frente do Hospital das Clínicas, na cidade universitária, um serviço no canteiro da pista em direção ao litoral sul também, viu? Os motoristas enfrentaram lentidão. Já na BR-232, imagens de vandalismo. A passarela no bairro do Curado está desse jeito, ferros fora do lugar, parte da estrutura no chão também. O calendário está em Olinda e a gente segue acompanhando a reivindicação dos moradores que pedem melhorias numa escadaria em Águas Compridas. Há 2 anos eles fazem essas reivindicações. A passagem é muito importante para a comunidade, usada todos os dias, o tempo todo. E como está a situação do Hospital da Restauração, hein? Ontem, parte do forro de gesso caiu em cima de uma paciente que se recuperava de uma cirurgia. A polícia investiga o caso. Oportunidade para pequenos empreendedores. O programa Contrata Mais Brasil dá a chance de mês fecharem contrato com setores públicos. Mais de 4.000 vagas de graça para fazer o curso de Libras, a língua brasileira de sinais. As inscrições começam hoje. O vício em cigarro está ligado a vários tipos de câncer e outras doenças também. O SUS oferece tratamento para quem quer parar de fumar. E a gente explica como funciona. E a limpeza dos estofados? É luxo ou é necessidade? A higienização de sofás diminui fungos e bactérias que estão ligados a alergias. Tem reportagem explicando mais aqui no N1, que traz esses e outros assuntos também. Agora, são 11h52 e há quase 2 anos o calendário aqui do N1 acompanha os problemas de uma escadaria no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Olha aqui já a imagem para você. Durante esse período, a prefeitura anunciou estudos, prometeu intervenções, mas os moradores dizem que pouca coisa mudou por lá. Enquanto a solução não chega, quem vive na área enfrenta dificuldades diárias e convive, com o risco de acidentes. Os buracos tomam conta da escadaria da Rua da Conceição. Vários degraus estão danificados e o único acesso para quem mora na parte alta oferece risco. José Inácio vive há 70 anos aqui. Nasci e me criei aqui nessa ladeira. O que mudou nessa escadaria? Nada. Tá do mesmo jeito, tá pior. Pior cada vez mais, né? A gente fica descendo e subindo aqui, esse cara caiu ali, minha vizinha caiu também. Felicidade que ela não deu, foi grave. Há quase 2 anos, o N1 acompanha a situação dessa escadaria no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Nesse período, a prefeitura anunciou inspeções, análises técnicas e disse que iria fazer intervenções no local. Desde a primeira reportagem, a prefeitura informa que tem estudado uma solução para a escadaria. Mas o tempo passou, as promessas se repetiram e os problemas continuam aqui. Segundo os moradores, só foram feitos reparos paliativos. Só o rapaz da prefeitura que veio, limpou, ficou de voltar, não voltou mais. Eu mesmo não saio de casa só. Meus meninos é que tem que me ajudar a passar ali, porque senão eu caio. E se eu cair, acabou-se. Quem passa por aqui precisa redobrar a atenção. A situação já provocou acidentes. A filha de Vera caiu enquanto descia a escadaria e se machucou. Minha filha levou 2 quedas aí embaixo. Pena que ela está trabalhando para você ver como é que ficou aqui as pernas dela toda roxa. Não dá para viver assim mesmo, não. A gente quer providência. Quer ver eles fazendo alguma coisa, né? Limpar um mato e a gente limpa. A gente quer providência, uma ladeira perfeita, para que a gente possa ir e voltar sem problema de cair. Tarefas simples, como comprar pão, ir ao mercado ou ao posto de saúde, viraram uma dificuldade para a dona Lúcia.
que não tem as pernas mais boas, fica aqui esperando o Filho de Deus que desça. Quando sobe, a gente recebe o pão e ele ainda tem que dar um dinheiro, tem que dar um trocado a eles. Se tivesse um corrimão aqui, a escada tivesse legalzinha. Mas era bom demais, aí saía agarrado, pegado, que tinha até lá embaixo. Leonardo lembra que nos dias de chuva, sair de casa e voltar fica ainda mais complicado. É muito difícil, parece uma cachoeira, muita água, e agora com esses buracos aí, que já faz mais ou menos um ano ou mais de um ano, que está nessa situação, cada vez ficando pior, não é? Minha mãe é idosa, tem muito idoso aqui na ladeira, e é muito difícil para passar, muito difícil mesmo, cai cada tempo ficando pior. No início da escadaria, encontramos mais uma vez o descarte irregular de lixo. Dona Juvina conta que o filho, a nora e os netos sofrem com o mau cheiro, a presença de mosquitos e ratos. A gente vê tanto do rato no quintal, isso causa doença. Isso preocupa a senhora, né, como vó? Muito, 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 porque eu moro bem perto, não moro bem perto assim da casa dele, mas eu passo, é de doer no coração. A Prefeitura de Olinda disse que na primeira quinzena de agosto serão feitas capinação, manutenção da escadaria e além da reestruturação da escadaria, incluindo a instalação de um novo corrimão. Em relação ao descarte de resíduos, o trecho tem funcionado como ponto de coleta com recolhimento diário no período diurno. Ainda assim, um fiscal da Secretaria de Gestão Urbana foi encaminhado ao local hoje pela manhã para fazer uma vistoria e tomar as medidas necessárias. Em relação ao acúmulo de lixo, a Prefeitura orienta que a população descarte os resíduos nos horários próximos aos da passagem do caminhão de coleta. A medida contribui para evitar o acúmulo de lixo na área e manter o local limpo e organizado. Então, a gente vai marcar aqui uma data no calendário para poder retornar lá e ver como é que está a situação da escadaria no bairro de Águas Compridas. A gente deixou aqui o mês de setembro aberto. Vou colocar mais ou menos no meio do mês. Aqui, uma cor em destaque, colocando no dia 17, uma quinta-feira, mês de setembro, para a gente voltar por lá e conferir como é que tá, né? Bora agora circular pelo trânsito. Primeiro a gente vê aqui imagens, da Avenida Abdias de Carvalho, no trecho no bairro dos Torrões, sinal aberto. Então a gente vê os dois lados da pista, então agora com bastante movimentação, mas os motoristas conseguem passar sem nenhuma intercorrência, pelo menos nesse trecho. Agora vamos para a BR-232, vamos para a Avenida Norte, no bairro da Mangabeira. A gente mostrou já aqui esse trecho no INE1 outras vezes, é um trecho que está em obra, né? O asfalto está sendo retirado para a colocação de um novo. Esse lado direito é o lado que vai para a Encruzilhada, o lado esquerdo para a BR-101. Passa com calma aí, pessoal, porque quando tem esse tipo de obra, até aquelas pedrinhas, né, costumam ficar soltas e dá até susto quando bate no vidro da frente, né? Vamos para a Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, no Recife. É o sentido de quem vai para Tamarineira. A gente vê os carros parando agora porque tem um sinal de trânsito bem nesse ponto, aí com a faixa de pedestre e as pessoas passando. A Avenida Rosa e Silva tem sempre muito movimento durante o dia. Por isso que a gente vê, quando o sinal para, a gente sempre vê muitos carros por lá, motos também, ônibus, né? Aí é passagem de ônibus também. Mas pelo menos pelo nosso monitoramento não há nenhuma intervenção, nenhuma mudança no trânsito por lá, nenhuma ocorrência também por lá. É mesmo a movimentação diária que é grande aí no bairro dos Aflitos, na Avenida Rosa e Silva. Agora sim, a gente vê que o sinal abriu e os motoristas conseguem seguir. Bora agora do alto, imagens do Globocop. Você acompanha a BR-101, no trecho que corta o bairro da Guabiaba, perto do centro de treinamento do Náutico. A gente vai acompanhando a movimentação desse sobrevoo, mostrando aí o tráfego nesse momento. A gente vê que os motoristas conseguem passar sem nenhuma dificuldade nesse trecho. Vamos passeando aí pelo alto para a gente ver como é que está a situação agora, porque a BR-101, olha, ela chamou bastante a atenção da gente durante a manhã por causa do congestionamento
que se formou logo cedo. Mas pelo que a gente consegue acompanhar agora das imagens do Globocop, a situação já está bem diferente, né? A BR-101 está com um serviço de recapeamento do asfalto no trecho ali perto do centro de treinamento do Náutico. E aí, por causa dessa obra, teve um congestionamento grande, né? A gente tem imagens também da nossa repórter cinematográfica, Dai Santos, está lá na BR-101, nesse trecho que eu acabei de falar, imagens ao vivo para vocês. Dai Santos, que esteve lá mais cedo também, durante o Bom Dia Pernambuco, viu os carros completamente parados, porque tinha máquina na pista, equipes trabalhando também. Mas agora a situação já está bem diferente. No meio da manhã, por volta de 9 horas da manhã, aí a passagem foi totalmente liberada. Mas a gente procurou, claro, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que é responsável por esse trecho da BR-101, até mesmo para poder saber se esse ou outro trecho ainda vai passar por obra, se o serviço foi totalmente concluído, mas a gente ainda não teve resposta. O que a gente tem de informação é que logo cedo um congestionamento gigantesco se formou na BR-101, mas nesse momento, passando aí por esse trecho do bairro da Guabiraba, tanto em direção à Paulista quanto em direção ao Recife, a gente vê que nesse ponto, pelo menos, os motoristas conseguem seguir com uma certa tranquilidade, claro, bastante movimento na BR-101, mas com uma certa tranquilidade. Olha aí, não falei que mais cedo teve um congestionamento grande? Olha aí, no lado direito é o sentido litoral sul, né? O sentido de quem está vindo para o Recife, saindo de Abreu e Lima, vindo para o Recife. Olha o tamanho desse congestionamento, tráfego super pesado na BR-101, no trecho do bairro da Guabiraba, no Recife. Porque nesse horário mais cedo tinha essa obra que eu acabei de explicar, né? Recapeamento do asfalto. E aí, como tinha máquina na pista, equipes trabalhando, o tráfego ficou desse jeito. Os motoristas, precisaram de muita, mas muita paciência para passar por lá. E em Pau Amarelo, em Paulista, os moradores hoje de manhã fecharam a Avenida Costa Azul, uma das principais do bairro, logo cedo. Eles protestaram contra a quantidade de buracos na via. Os carros precisaram desviar pelas ruas transversais porque os moradores atearam fogo em restos de madeira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o trânsito foi liberado em seguida, nessa Avenida Costa Azul, que se encontra, com a Cláudio Gueiros Leite. De acordo com a Prefeitura de Paulista, vai ser assinada hoje uma ordem de serviço para a requalificação da Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo. Os serviços devem ser iniciados em até 20 dias. A Prefeitura informou que o cronograma de execução da obra precisou ser ajustado devido às chuvas das últimas semanas. E nosso repórter cinematográfico, Rodrigo Lobo, está lá na Avenida Costa Azul agora, para a gente poder acompanhar as imagens que ele oferece para a gente agora com o drone. E aí a gente consegue ver buracos enormes, ali com água acumulada. Até um motociclista, consigo perceber aqui nessa parte de baixo da imagem, que ele ia seguir. Talvez tenha percebido que o buraco ali está um pouco maior. E aí ele fez a volta e não passou, Então é realmente um trecho bastante complicado. Os motoristas costumam usar esse acesso aí para pegar, a Avenida Cláudio Gueiros Leite. E com essa quantidade de buracos realmente fica muito complicado. Então o protesto de hoje cedo foi para chamar a atenção para essa situação da avenida. E aí a Prefeitura dizendo que o serviço ele vai ser feito, mas vai começar em até 20 dias. Vejam como as pessoas passam bem devagar, Tentando ali escolher um trecho em que, apesar da água, dê alguma segurança de não cair num buraco que pode estar escondido, nesse acúmulo de água. Realmente é um serviço que precisa ser feito, porque passar por aí todos os dias, ônibus inclusive, passar por esse trecho fica bastante complicado. Essas são imagens feitas de drone pelo nosso repórter cinematográfico Rodrigo Lobo.
E a gente segue com uma denúncia de vandalismo na passarela da BR-232, no bairro do Curado. Recebemos vídeos mostrando que foram tirados os ferros da parte da estrutura e deixados jogados no chão. Bora ver. Foi um dia desse, organizado, reinstalado, tudo de novo, já está todo esculhambado. Ó, arrancaram os vandalistas. Não sei por que isso, rapaz. Isso não melhora em nada. Fica aqui no chão. Tem que ter alguém para fazer uma... Ó. Meu Deus. Moradores dizem que o local já foi alvo de vândalos outras vezes. E, claro, os moradores estão revoltados, né? Nosso repórter cinematográfico Elvis Lopes, foi enviado lá para o local para poder mostrar para a gente como é que está a situação agora, ó. Você olha para cima, tem problema, né? Olha aí a estrutura pendurada. Isso aí faz parte aí da estrutura de iluminação, né? E aí essa parte foi retirada, os ferros aí, ó, jogados no chão, uma passarela que serve à comunidade, né? Para que as pessoas possam atravessar de dia com segurança, tem os ferros, né? Tem um corrimão aí para as pessoas se segurarem. E aí a parte da estrutura de cima, né, que faz parte da iluminação, para que as pessoas possam atravessar com segurança à noite também, né? Para ver por onde está passando, evitar, inclusive, assaltos, porque sempre quando está mais escuro as pessoas ficam mais vulneráveis, mas o que a gente vê, ó, é vandalismo. E pelo que os moradores disseram, né, não é a primeira vez. O Departamento de Estradas de Rodagem disse que lamenta os danos causados ao patrimônio público e que está adotando as providências necessárias para a reposição dos equipamentos furtados e a recuperação da estrutura, para restabelecer as condições de uso e de segurança da passarela o mais breve possível. E a Polícia Militar disse que o policiamento na área vem sendo reforçado, especialmente no período noturno, horário em que as ações criminosas foram registradas, e esclareceu que mantém viaturas diariamente na região com o objetivo de prevenir e coibir furtos, atos de vandalismo e também depredação. O programa Mães de Pernambuco abriu 3.050 novas vagas. Podem se inscrever mulheres de baixa renda para receber o auxílio financeiro mensal no valor de R$ 300. No G1 Pernambuco, o nosso QR Code já está na tela, você acessa uma reportagem completa com todas as informações de como se inscrever no programa, quais são as orientações. Então, você aponta a câmera do seu celular e aí faz a leitura desse QR Code, escaneia, né, vai direto para o link da reportagem. As inscrições já estão sendo realizadas pela internet. Quem tem direito ao benefício precisa ficar atento aos prazos e às exigências para não perder a oportunidade, né? O período para confirmar a participação vai até o dia 24 de agosto ou enquanto houver vagas disponíveis. Vender para o poder público pode estar mais fácil para os pequenos empreendedores. O programa Contrata Mais Brasil é uma plataforma que aproxima MEIs e fornecedores das oportunidades de contratação de órgãos públicos. E quem está ao vivo na Sala do Empreendedor de Olinda é Mário Carvalho para conversar sobre esse assunto com a gente. Antes de tudo, Mário, que MEI que pode participar? Assim, tem que ter uma área específica, um tempo de CNPJ já de inscrição específico? Explica mais para a gente. Bom dia, boa tarde. Oi, Camila, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, tem uma lista imensa de empreendedores que podem participar, se inscrever aí em processos licitatórios. A gente está vendo aqui, inclusive aqui na Sala do Empreendedor, vários empreendedores numa oficina aqui sobre como participar das licitações, uma orientação aí para os empreendedores participarem desse processo público. Vou até dar uma palavrinha aqui com um que está lhe atrapalhar aqui rapidinho, seu Moisés, né? Moisés. O senhor trabalha com o quê? Eu tenho uma pequena empresa de multisserviço. Eu trabalho com chaveiro, eletricista e outras coisas adicionais. Já participou alguma vez de um processo de licitação? Primeira vez que eu estou aqui com o pessoal aprendendo como fazer esse processo aí. Justamente para aprender, está na expectativa aí, né, de entrar nesse meio também. Isso e ser divulgado aí para a população aí, para a gente crescer nesse mundo do comércio competitivo, né?
Porque até então, para a gente, é uma coisa muito difícil de entender, né? Para a gente que não participa disso, né? Sim, eu acho assim, quanto mais informação passar para os empreendedores, no caso, a gente, isso nos ajuda, né, a crescer. Quando a gente não tem informação e não sabe os caminhos, aí dificulta, a gente fica reservado esperando só aquilo que está em volta. E aí a gente tem chance de competir com os grandes também. Tem um caminho mais fácil agora, boa sorte para o senhor. Eu vou dar uma palavrinha aqui com a Aurora Barreto, que é coordenadora da Sala do Empreendedor aqui de Olinda, para explicar para a gente, Aurora, como é que funciona o Contrata Mais Brasil, que estreita esses laços, né, entre a licitação e os empreendedores. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Mário, isso é uma ação integrada, né? A Sala do Empreendedor, ela vem com um chamamento, instigando os empreendedores, não só de Olinda, aqueles que tiverem interesse em vender, ter como cliente os órgãos públicos, qualquer instância, municipal, estadual e federal. Tem escolas, tem hospitais, tem secretarias, câmaras. Então, assim, trazer esse público, porque é uma oportunidade de se cadastrar nessa plataforma Contrata Mais Brasil. São 141 atividades permitidas, pelo menos por enquanto, até são os microempreendedores individuais. Depois, oportunamente, né, abre para outro porte de empresa, mas os MEIs do município, a gente quer fortalecer para que eles tenham essa competitividade, certo? Que eles estejam antenados, atualizados com sua conta.gov, um e-mail válido. Nós temos aqui mensalmente essa oficina que você citou e junto com o Sebrae, um consultor que vem orientar, tirar dúvidas do perfil que a pessoa precisa ter, a forma de pagamento, a emissão de uma nota fiscal. Então, existe todo um contexto que esse empreendedor tem que estar preparado, então a gente está disposto a oferecer isso aos nossos microempreendedores individuais. Pelo que você está falando, é uma via de mão dupla, né? Porque ajuda, obviamente, os empreendedores, mas muitas vezes o poder público está em busca de um serviço que às vezes é difícil de encontrar. A gente sabe que esse processo de licitação demora um pouquinho. É uma forma de agilizar e ajudar todo mundo? Sim, sim, sim. Há transparência, porque é uma plataforma que vai estar lá, uma plataforma nacional, né? Que vai estar lá todos os profissionais que podem garantir a execução de um serviço, né? Seja um caso o seu Moisés aqui, que é um chaveiro, são profissões que estão até desaparecendo, né? Eu tenho o eletricista, o pintor de parede, né? Então esses órgãos públicos precisam contratar rapidinho, sem burocracia e muito próximo de você, certo? De onde está o órgão, esses profissionais, 141 profissões. Então, para a gente encerrar, a inscrição é toda pelo site? Tudo é gratuito, a oficina é gratuita, participar da plataforma é gratuita, as orientações são gratuitas, então vem pegar esse cavalo selado que o governo federal está aí oportunizando para os nossos microempreendedores individuais. Muito obrigado pela entrevista. Só lembrando que a Sala do Empreendedor fica aqui no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. É mais uma oportunidade aí para os empreendedores. Camila. Obrigada, Mário, pelas informações. Essa semana nós recebemos mensagens sobre um assunto que mexe com o nosso bolso, né? E a gente tem aqui uma delas, ó. Júnior Alves escreveu: meu pai, de 77 anos, me ligou perguntando onde fica o Banco Central. Falei que fica na Rua da Aurora e perguntei o que aconteceu. Ele falou que queria saber sobre o dinheiro esquecido. Aí falei que só pelo app, né? Só pelo aplicativo de celular. Acho que outras pessoas têm a mesma curiosidade. Vocês poderiam falar sobre isso. E ele não foi o único que mandou mensagem não, tá? Suzy Cristina, ó, gostaria que fizessem uma reportagem sobre a devolução de dinheiro esquecido em banco das pessoas que já faleceram e não tem mais CPF, né? O CPF não está mais ativo. Gente, ó, mais de 24 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em algum banco ou consórcio. E nosso repórter, Joab Alves, vai nos ajudar a tirar as dúvidas. Antes de tudo, Joab, como saber se tem esse dinheiro esquecido? Boa tarde. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde para todo mundo. Deixa eu situar onde é que eu estou, tá? Estou aqui no Bairro Novo, em Camaragibe. E eu acredito que eu já vou iniciar respondendo a dúvida do Júnior. Porque, vê, é muito simples. Você vai no site do Banco Central e aí você vai descobrir se você tem direito ou não de tirar, né? Se você tem esse dinheiro esquecido. Mas aí vai ter um segundo passo se você tiver. Eu vou tirar essa dúvida agora com o Paulo, ele que é contador. Paulo, esse segundo passo, como é que funciona? Porque tem algumas dúvidas, né? Bom, Joab, como você bem colocou, o primeiro passo é muito simples, com 4, 5 cliques, você vai ali, faz a busca no motor de busca, Banco Central, Sistema de Valores de Recebimento de Valores, SRV. Com
2 dados, que são o seu CPF, sua data de nascimento, você vai encontrar uma resposta se você tem ou não algum dinheiro, mas não é dito qual o valor. Pois bem, respondendo a tua pergunta, no segundo momento, aí sim com um login mais qualificado, ou seja, a gente precisa do GovBR, e aí o GovBR precisa ser no mínimo nível prata, então o nível prata ou o nível ouro, a partir do momento que você faz esse login na página do Banco Central, aí você vai ter acesso às demais informações, como, por exemplo, o valor e a possibilidade de indicar, caso você tenha algum valor, para qual conta corrente sua, tem que ser da mesma titularidade, você quer receber este valor. Então, não há a hipótese de você receber em dinheiro, não existe agência de Banco Central. E eu sempre complemento que nesses momentos em que a gente divulga uma informação pública envolvendo dinheiro, tem que ter um cuidado muito grande, porque os golpistas também podem estar assistindo e de repente vão interagir contigo. Então, pessoal, o Banco Central não vai mandar o WhatsApp, não vai mandar e-mail, não vai ligar para você, muito menos vai pedir qualquer quantia menor ou residual para poder liberar uma quantia maior. Em relação à dúvida da Suzy, é muito pertinente, inclusive, que ela quer saber em questão daquela pessoa que já faleceu. Como é que funciona? Veja, o passo a passo é o mesmo. Você vai conseguir consultar normalmente com CPF e data de nascimento da pessoa falecida. E a resposta vai ser a mesma, é tem ou não tem. De novo, não vai mostrar valor. Aí você faz o login e senha pelo seu GovBR e aí você vai seguir o mesmo passo a passo. Só que aí vai ter uma pergunta que é diferente de quando você fez para você. Vai pedir para você assinar lá um termozinho de responsabilidade de forma digital, dizendo que você é o representante legal daquela pessoa. E aí, para ser o representante legal de uma pessoa falecida, ou você é o herdeiro testamentário, ou você é o inventariante. Se você confirmar estas informações, você vai ter acesso, sim, ao valor e, consequentemente, a receber este valor. Ô Paulão, é interessante a gente explicar do que se trata esse dinheiro esquecido. Seria de consórcio ou é de quê? Veja, às vezes, né, até pela oferta, né, tem uma época que existia 4, 5 bancos no Brasil. Hoje em dia tem uma explosão de plataformas digitais, de bancos digitais, de meios de pagamentos. Então, vindo para cá, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me trouxe, né, e ele mencionou, disse assim, olha, eu tenho um consórcio que eu fiz e parei de pagar. E aí, eu tenho direito? Veja, se você está na dúvida, consulta o site do banco, né? Porque é muito simples a consulta, então acho que todo cidadão tem o dever de consultar. Se vai ter direito ou não, é uma questão. Consórcio, por exemplo, às vezes o consórcio ele precisa encerrar o grupo para você ter o direito. Então você pode não ter o direito agora, mas pode ter de repente daqui a 6 meses, 1 ano. Então vale essa consulta de maneira recorrente. Só para a gente concluir, qual o site que as pessoas podem estar conferindo? Veja, o site é o www.bacen.gov.br. Se ficou na dúvida, é melhor ir no motor de busca, digita Banco Central, Sistema de Recuperação de Valores, SRV. Paulo Morisca, obrigado aqui pela participação com a gente, ele que é contador. Eu volto contigo aí no estúdio. Camila, daqui a pouquinho a gente volta com outros assuntos direto aqui de Camaragibe. Com você. E respondendo, né, as mensagens de Júnior, de Suzy, Paulo trouxe aí mais informações, a gente conseguiu trazer, né, um conteúdo para que as outras pessoas também possam acompanhar todas as informações sobre o tal do dinheiro esquecido, né? Até já, Joab. Agora, bora ver o trânsito do alto, de novo pegar carona aqui, ó, com o Globocop, que agora está sobrevoando a área da cidade universitária, no Recife. Essa que a gente está vendo é a BR-101. A gente já mostrou a BR-101 mais cedo, mas foi no trecho da Guabiraba, tá? Agora é o trecho da cidade universitária, bem ali, ó, pertinho do Hospital das Clínicas. Por que a gente está mostrando esse trecho para vocês? Porque durante a manhã a gente também viu um congestionamento muito grande aí. É porque até ainda há pouco tinha um serviço sendo feito no canteiro. E aí uma das faixas, nessa pista aqui da direita, que vai para o litoral sul, uma das faixas estava interditada. E aí tinha uma fila enorme, né, de carros, caminhões, motos também. E a gente tem até imagens de mais cedo para vocês poderem conferir o que aconteceu durante a manhã nesse trecho aí da BR-101 na cidade universitária aqui no Recife. Mais cedo aí agora para vocês, imagens recuperadas. Era um serviço que estava sendo feito, gente,
no canteiro, né? Na cidade universitária. Havia um caminhão ocupando uma parte da pista e aí, por causa disso, uma faixa ficou interditada e aí, ficou acumulando aí, essa movimentação toda aí dos motoristas que a gente pode ver nas imagens. Então, mais cedo, teve muita lentidão na BR-101, aí no trecho da cidade universitária. Bora acompanhar esse movimento da câmera para a gente ver, como que estava mais cedo por aí, pertinho, do Hospital das Clínicas. Tem o caminhão ali, só que está longe, né, ali a imagem, mas bem pertinho da faixa de pedestre. Agora a gente volta com imagens ao vivo, tá, pessoal? Mais cedo teve aquela lentidão na BR-101, perto da cidade universitária, mas agora o caminhão que fazia o serviço no canteiro já saiu, a faixa está liberada e aos poucos a passagem vai voltando à normalidade, mas esse é sempre um trecho que tem bastante movimento, né? Entregadores, motofretistas, mototaxistas já podem buscar crédito especial para comprar uma moto nova pelo programa Move Brasil. É um financiamento que pode chegar a 100% do valor, com prazo de até 48 meses. É assunto para a gente conversar agora com o Gustavo Ferreira, que já está aqui na nossa tela. E, Gustavo, claro que a gente quer saber mais sobre esse assunto. Tanta gente, né, recentemente tendo interesse em comprar moto, até mesmo para transformar a aquisição da moto numa fonte de renda. Conta mais. É isso, Camila. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NE1 agora ao vivo. A moto e também a bicicleta elétrica são ferramentas de trabalho para várias pessoas, cada vez mais, né? E Marcelo Maia, superintendente da Caixa, está aqui ao meu lado para explicar como vai funcionar o programa Move Brasil para esses veículos, motos e também as bicicletas elétricas, né? Em primeiro lugar, quem é que pode pedir, tentar esse benefício, esse crédito? Quais são os critérios? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. O Move Brasil, na modalidade motos, é uma linha específica para financiar exatamente essa classe de trabalhadores que atuam ali como motoentregadores, como mototaxistas. Eles precisam fazer a comprovação que exercem essa atividade dentro da plataforma GovBR e depois buscar um banco, né, buscar a Caixa ou outro banco que esteja dentro do programa para fazer a sua análise e aprovação do seu crédito. Com elas, eles podem comprar moto nova, uma bicicleta elétrica, aquele produto que ele vai usar na sua atividade profissional com a condição exclusiva, né, com a taxa de juros bem reduzida. A gente tem prazo de até 48 meses, inclusive com 2 meses de carência. Essa comprovação de que usa para o trabalho é de quanto? Tem número de viagens específicos? Você tem que provar ali no aplicativo que você trabalha mesmo usando a moto, precisa dessa moto da bicicleta elétrica? Bom, exatamente, né? No ato da inscrição, que é feito lá no GovBR, ele vai comprovar que exerce a atividade de mototaxista ou motoentregador há no mínimo 6 meses e que dentro desses 6 meses ele tem que ter feito no mínimo 100 viagens. Feita essa comprovação, ele pode procurar o banco, pode procurar a Caixa e fazer sua análise de crédito e aprovação. Vamos falar então de prazos e taxas. A gente viu que tem até 100%, né, de crédito nesse veículo que a pessoa está procurando. Fala um pouco mais sobre de quanto pode ser, né, essa ajuda. Essa linha financia até 100% do valor da moto, limitado ao valor de R$30 mil. Bom, como já falei, o prazo é de 48 meses, a taxa de juros ela é de 0,97 para os homens e ainda consta um benefício adicional para as mulheres que exercem essas atividades. Então, ela tem uma taxa reduzida para 0,90. Então, esse financiamento ele é diferenciado, mas ele tem regras parecidas com o Move Brasil para carros e para caminhões também. Sim, é muito parecido, né? É uma operação de crédito, na verdade, uma vez ele estando habilitado dentro do programa, ele precisa procurar o banco, procurar a Caixa lá de posse dos seus documentos, né? Sua carteira de habilitação, seu comprovante de endereço, o extrato das suas corridas no aplicativo nos últimos 4 meses, porque é esse documento que vai comprovar ali aquela atividade e onde vai ser apurado a renda do trabalhador, porque o limite do financiamento ele vai depender da renda de cada trabalhador. Para a gente concluir, de repente, você consegue esse financiamento de uma parte do veículo, no caso da moto, enfim. Não dá para usar FGTS, por exemplo, para pagar o resto?
Não dá para usar FGTS. O FGTS ele não está envolvido nessa operação, né? Nessa análise de crédito, a gente apura o valor máximo que a renda daquele trabalhador comporta, que pode ser suficiente para comprar 100% ali da moto ou não, mas ele pode complementar com recursos próprios, ou ele pode ter uma moto usada que ele vai envolver na troca. A gente sabe que é muito comum, né? Quando você vai comprar uma moto ou um carro novo, assim como é no Move Carros, ele pode dar ali a sua moto usada na entrada e financiar o restante através da linha do Move Brasil. Muito obrigado, Marcelo Maia, superintendente da Caixa, por essas informações. Camila, volto com você e reforço, né? É um benefício, é um financiamento para quem usa o veículo para trabalhar. É contigo. E usar com responsabilidade, né? Muito obrigada. Tem oportunidade de qualificação profissional de graça para quem quer se formar na área de moda. São cursos na área de costura, modelagem, manutenção de máquinas, estamparia, fotografia de moda e gestão para as redes sociais. As vagas estão distribuídas em todo o estado. E quem traz os detalhes para a gente é Ivan Duarte. Boa tarde, Ivan. Oi, Camila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu estou aqui no laboratório de costura do Mercado Eufrásio Barbosa, chegando com dica boa para quem quiser aprender a manusear uma dessa aqui, a operar uma máquina de costura como essa, ou não só aprender, mas como aprimorar, talvez a pessoa já sabe, né? Isso porque tem à disposição aí cursos de qualificação para quem quer trabalhar na área de moda. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas antes eu quero te adiantar que são pelo menos 20 cidades que vão receber esses cursos, com 39 turmas, na região metropolitana, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão. Quem me ajuda a entender melhor quais cursos são esses é o Fernando Simões, ele é gerente-geral do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções aqui em Pernambuco, né, Fernando? Eu queria então perguntar para você quais cursos as pessoas terão acesso. Bom dia, bem-vindo. Na verdade, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A gente vai ter vários cursos esse mês, né? A gente tem curso de costura desde o nível básico até o nível avançado, e curso de marketing digital, ou curso de fotografia, curso de estamparia. Então, são cursos voltados para empreendedores, para quem quer iniciar empreendendo na área de moda, ou quem já tem experiência e queira melhorar ainda mais, né, dentro desse segmento. Eu soube que vai ter até aulas de marketing digital, de fotografia, mas isso tudo dentro do mundo têxtil, né? Para ajudar a ensinar a pessoa que está se qualificando a vender o produto dela, fazer uma boa fotografia para o produto ficar aceitável ali pela população. Exatamente. Muitas vezes a gente entende que o empreendedor ele faz tudo muito sozinho. Então a gente ensina até você tirar foto com seu próprio celular e aprender também a vender essa imagem. Então quando você faz um de fotografia através do smartphone, esse empreendedor vai entender como tirar uma foto muito mais apresentável do seu produto, do seu modelo, como vender, né, a sua peça, e depois como utilizar ferramentas como tráfego digital, usar o Meta Business para vender esse produto e chegar em muitos mais canais. A partir de que idade que pode participar e também como é que faz a inscrição? A gente pede que seja maiores de 18 anos, né? Existe uma série de cuidados, principalmente em relação aos laboratórios de costura, né? Mas as inscrições elas vão ter todas as informações dentro do nosso site, né? Que vai estar aparecendo aqui embaixo, que é o ntcpe.org.br, e aí vai ter as informações como os níveis do curso, os locais que estão acontecendo, o horário de funcionamento, os dias que vão acontecer. Então tem cursos que duram um dia, mas tem cursos que duram 2 semanas, 1 semana, então vai variar de acordo com o curso. E em questão de níveis também, a pessoa não precisa ter necessariamente um conhecimento prévio no mundo têxtil, né? No mundo da moda. Ela pode vir para cá e aprender do zero. Vir para cá que eu falo assim, pode entrar no curso e aprender do zero. Isso, exatamente. Então, a gente ensina inclusive a colocar um botão, né? Se você vai fazer um curso de costura básico, a gente tem até o nível avançado. Então, essa pessoa ela vai passando por módulos. Ela faz o básico, depois pode fazer o intermediário e depois o avançado. Então, alguns cursos vão ter sim esse nivelamento, né? Essa necessidade. Então, se você já é mais avançado, entende mais de modelagem, né? De cortes, já faz outro nível. Mas quem é básico iniciante pode começar do zero. Até quando as aulas acontecerão e também a partir de quando? Na verdade, a partir de quando elas começam e até quando vão? A gente tem vagas a gente tem cursos até o final de agosto. Todos os dias de agosto a gente vai ter aulas diferentes em lugares diferentes. A gente já começa as aulas nesse final de semana, né? A gente já tem cursos acontecendo em Taquaritinga do Norte, dentro do Festival do Café. E as inscrições elas já estão abertas a partir de hoje e duram enquanto tiverem vagas. Tá certo, Fernando. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente.
E começam hoje as inscrições para 4.200 vagas gratuitas em cursos presenciais para novos alunos e também para quem deseja avançar na formação na linguagem brasileira de sinais. Quem tem os detalhes dessa oportunidade é Gustavo Ferreira. Gustavo, inscrições presenciais, né? Eu estou aqui ao lado de Sani Rose, que é gerente de políticas educacionais de educação inclusiva da Secretaria de Educação aqui de Pernambuco. Máurea fazendo a tradução em Libras, porque a gente vai falar sobre esse curso. Quantas vagas estão disponíveis e quem pode participar dessa seleção? Olá, tudo bem, Gustavo? Olá, pessoal que está assistindo. Deixa eu dizer o meu sinal em Libras, que é um S. Enfim, todas as pessoas podem fazer o curso. Essas pessoas, desde que seja maior de idade, maior dos 16 anos, com documento de identificação e comprovante de residência. Nós temos 4.200 vagas distribuídas em todo o Pernambuco, em vários polos descentralizados, ou seja, com oportunidade para todos fazerem. A inscrição é dia 30 e é dia 31. Estamos hoje aqui no CAEE, onde se encontra o CAIS, onde nós temos a coordenadora, que é uma representante, né, do segmento da área de surdez, né, nossa companheira Tatiana. Nós temos o gestor do CAEE, no qual agrega esse centro. E hoje o CAEE está aqui com toda a licença de portas abertas. Isso aí é apenas um pequeno recorte do quanto vai circular em todos os polos as inscrições, hoje e amanhã. Sugiro que corram, porque ela termina logo e as aulas presenciais já iniciam no dia 3 de agosto. Quais são os documentos necessários na hora da inscrição? Identidade, maior de 16, identidade, comprovante de residência e foto 3x4. Você falou do início do curso, né? Quanto tempo vai durar esse curso? Qual é a frequência de aulas por semana? É presencial? É online? Como é que é? O curso ele é totalmente presencial. Ele é dividido em módulos. Nós temos o 1, o 2, o 3, o intermediário e o avançado, de intérprete e o instrutor. Cada módulo é uma duração de 6 meses. Para conseguir ter o certificado de intérprete, tem que passar por todos os módulos, certo? E aí, eu acho que as pessoas vão se encontrando no decorrer do curso. O que eu queria ressaltar é que hoje a maioria dos professores que estão como intérpretes ou instrutores, eles migraram dos cursos de intérpretes daqui do próprio CASCO. Iniciaram o básico 1, o básico 2, o básico 3 e hoje eles fazem parte da rede como professores intérpretes e instrutores. Muito obrigado, Sani, por essas informações, por esse serviço todo aí para o estado de Pernambuco. E eu volto agora já com imagens da Avenida Agamenon Magalhães, ali, ó, bem onde ou vai para o Recife, pela própria Agamenon Magalhães, ou segue pela Avenida Cruz Cabugá, ó, naquela rotatória ali, tem uma obra sendo feita, ó, com recapeamento de asfalto. Tantas obras a gente está mostrando hoje, né, aqui no NE1. Então, ó, você acompanha ao vivo agora, tem máquina na pista, equipe trabalhando também. Então, ó, fica atento, porque se passar por aí a essa hora, também vai encontrar lentidão no trânsito. Começar em um novo emprego costuma ser uma fase decisiva para muita gente. Mudança também que exige algumas adaptações, tanto do funcionário para organizar a vida e a nova rotina, quanto da empresa no processo de acolhimento e adaptação do trabalhador. E ó, Mário Carvalho vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ele está com um especialista que vai falar quais são as atitudes que podem facilitar, atitudes que podem partir do próprio trabalhador, mas também atitudes que podem partir da empresa também para facilitar esse processo. Mário. É um momento cheio de expectativa, de dúvidas, incertezas, né, Camila? Eu estou aqui com o Bruno Cunha, que é especialista em carreira. Bruno, queria que você explicasse para a gente, primeiro, qual é o maior desafio de quem está começando um novo emprego. Boa tarde para você e obrigado pela entrevista. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um dos maiores erros, Mário, quando um colaborador começa numa nova empresa, é não se abrir para esse processo de adaptação, né? Por ser algo novo, existe cultura diferente, modelo de gestão diferente, lideranças com estilos diferentes. E muitas vezes o profissional ele compara a sua
sua experiência anterior. Quando a gente compara, a gente se limita, a gente não evolui, a gente não se adapta, né? Então, o primeiro passo que eu sugiro para quem está nos assistindo, em começar um novo emprego, primeira coisa, fique atento a esse processo de adaptação, né? Eu costumo sempre usar uma frase que todo mundo não espera que você saiba tudo, mas todo mundo espera que você tenha vontade de aprender. Então, é importante que o indivíduo ele consiga, nesse primeiro momento, mostrar, né, se disponibilizar, se comunicar, se relacionar. É um momento onde você vai criar confiança, gerar confiança. E confiança gera relacionamento de longo prazo. E esse primeiro momento, esses primeiros dias, primeiras semanas, são definitivos, são decisivos aí para até saber se você vai ficar ou não nessa empresa, né? Tudo depende do colaborador e também da empresa, né? A empresa tem um papel importante nesse processo porque ela precisa comunicar para esse colaborador o que é que ela espera desse profissional, enquanto resultados, atribuições, expectativas no trabalho. Se isso não deixa claro, tudo que não deixa claro, né, Mário, tudo se pode. Então, veja, se a empresa não comunica isso, ela não norteia esse indivíduo, esse colaborador, para que ele se adapte de fato nesse ambiente, né? Mas, por outro lado, muitos profissionais acabam comparando a sua experiência com a passada, né? E aí, quando a gente compara a nossa experiência com a passada, a gente volta para o passado e aquela experiência ela é nova, né? Ela requer desse momento que você busque olhar para aquilo que você está vivendo nesse momento. Então, fazer perguntas é muito importante. A gente acha que fazer perguntas num ambiente novo representa fragilidade, né? E a gente, quando faz perguntas, a gente constrói elos, né? Elos significa confiança. Confiança é duradouro. Então, veja, é muito importante também que a gente se perceba enquanto indivíduo nesse momento, quais comportamentos que a gente está trazendo, quais pensamentos, quais sentimentos, quais atitudes nós estamos tendo neste novo ambiente. Até agora a gente falou muito sobre esse funcionário, né, nesse primeiro momento de trocar de emprego. Qual é a função também, qual é o papel da empresa também de receber, de acolher, de orientar essa pessoa que está chegando? O papel de qualquer empresa é acolher com um processo de socialização, de integração, que a gente chama de onboarding, né? É preciso que esse colaborador ele entre, ele compreenda os valores, a cultura, os modelos de gestão, o que se espera dele, quais são as atividades, os resultados que ele vai buscar ou promover, enfim. Quando a empresa não faz isso, ela coloca em risco essa relação. E o profissional ele tem 30 dias, 45 primeira avaliação, né? 90 dias a segunda avaliação. Então ele tem 90 dias para dizer para esse colaborador, de fato, o que ele pretende, para que esse colaborador possa se moldar e se adaptar a essa nova realidade, né? Então é extremamente importante que as empresas elas pratiquem, né? Isso faz parte de uma estratégia de RH e a estratégia de RH faz parte, né, dessa gestão e dessa preservação desse momento de entrada, né, desse colaborador. Esse feedback no começo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu costumo sempre dizer que feedback é uma retroalimentação dessa relação. A relação que não há diálogo, que não há conversa, ela se rompe, né? Ela tende a se quebrar. Então é preciso que esse feedback, final do primeiro mês, empresa, colaborador, se a empresa não te der esse feedback, busque esse feedback. Empresa, meu gestor, como é que está o meu trabalho, como é que eu estou, o que é que eu preciso melhorar, e aí a gente está construindo o quê? Uma relação. E toda relação quando construída ela é duradoura. Muito obrigado pelas orientações. Camila, volto aí com você. Que conversa boa e que conversa madura, hein, Mário? Muito obrigada, tá? A Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou um boletim de ocorrência e abriu uma auditoria para investigar se a reforma em andamento do Hospital da Restauração tem relação com um incidente que deixou uma paciente ferida depois que o forro do teto do hospital desabou. O caso aconteceu na manhã de ontem. A agricultora Maria José Figueira de Lima, de 61 anos, tinha feito uma cirurgia no sábado e estava internada na sala de recuperação, aguardando a liberação de um leito, quando o forro do teto desabou por cima dela. De acordo com a Secretaria de Saúde, se for comprovada a relação do incidente com a reforma do hospital, a empresa responsável pela manutenção predial da unidade será notificada para prestar esclarecimentos. A agricultora permanece internada no Hospital da Restauração e o quadro dela é estável. O tabagismo, que é o vício em cigarro, é considerado uma doença crônica e pode desenvolver vários tipos de câncer. Quem quer parar de fumar pode fazer tratamento de graça pelo SUS com acompanhamento médico e psicológico. Joab agora está aqui com a gente para poder explicar como é que funciona esse atendimento. Ele está em Camaragibe, na região metropolitana, porque, essa é uma jornada, é um tratamento, né, Joab, que pode ser longo, mas ele é possível, né, com determinação, claro. Ele é possível e quando se tem ajuda, Camila, esse caminho aí, você vai ver um resultado muito positivo. Eu estou aqui na Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo 1 e 2, eu estou com Dona Maria Ferreira.
há 30 anos que ela fumava e há pouco mais de um ano deixou de fumar. Eu já inicio falando que a senhora é uma grande vitoriosa, viu? Como é que foi esse processo? O processo, eu fui convidada para assistir às reuniões aqui do tabagismo. Então, comecei a participar, tomando medicamento que eles passavam. E assim eu botei na cabeça que ia deixar de fumar. E deixei que... Eu sentia vergonha de dizer que não tinha deixado de fumar. Então, eu vou deixar de fumar porque é um exemplo para os outros que estão... Como muita gente também quer deixar de fumar, mas não teve a oportunidade que eu tive. Então, hoje estou aqui agradecendo a médica, as técnicas de enfermagem e a todos. A agente de saúde, a Solange, que me convidou. E, graças a Deus, eu estou contando vitória que deixei de fumar e não vou voltar mais a fumar. Rapaz, que convite bom, né? Veja só, o que é que foi mais difícil nessa caminhada? O que foi mais difícil foi parar de fumar mesmo. Batia aquela vontade? É vontade, quando via uma pessoa fumando, a vontade era tomar o cigarro do outro. Mas hoje essa vontade não existe mais, né? Não existe mais, não. Olha, obrigado. Eu vou convidar aqui agora a Cássia para vir para cá. Cássia Tenório, ela que é coordenadora de tabagismo de Camaragibe. Queria que você explicasse como é que funciona, né? Quem tem interesse de deixar de fumar, o que é que deve fazer, qual o caminho indicado para fazer esse tratamento. Boa tarde, Joab. O caminho é procurar o tratamento. A atenção básica é a porta de entrada para o paciente através das unidades de saúde da família. E o paciente ele procura a unidade de saúde da família e no acolhimento ou através do agente comunitário de saúde, e ele vai expressar a vontade de parar de fumar. Então, ele expressando essa vontade, aí cada unidade de saúde tem sua forma de organização e vai fazer o acolhimento desse paciente para direcionar ele para o tratamento de tabagismo. Puxando esse gancho aí do tratamento, como é que é feito? Ela falou também, dona Maria, em questão de medicamento, mas o que é que vocês utilizam? Tabagismo é uma doença, né, classificado como uma doença, então precisa de uma intervenção, tanto medicamentosa como uma terapia, porque é uma dependência que o paciente tem da nicotina. Então, a prioridade do programa é que o paciente ele seja, primeiro, faça uma escuta para ver a necessidade e o grau de dependência desse paciente para traçar o plano de ação para ele. Temos a terapia breve, que está dentro do escopo do tratamento, e temos a medicação, que é utilizada, fornecida pelo Ministério da Saúde, e essa medicação vai dar o suporte, se necessário, mas a terapia é o fundamental no tratamento. Cássia, obrigado aqui pela participação com a gente. Passamos o recado, reforçando, né? Você que tem esse interesse aqui de Camaragibe, né, de deixar de fumar, procura um agente de saúde ou então vai até uma unidade básica de saúde mais próxima e mostra esse interesse, que aí é um caminho para fazer esse tratamento e vai dar tudo certo. Camila, é contigo. Está aqui o incentivo do INE1, né, a quem quer investir na saúde. Muito obrigada. O cantor pernambucano Afroito está no centro de uma polêmica após criar uma vaquinha virtual para quitar 6 meses de aluguel atrasado e tentar comprar a casa onde mora no Recife. Essa reportagem está no G1 Pernambuco, o QR Code está na tela. E a meta da campanha chamou a atenção, pessoal, R$1 milhão. O artista afirma que a maior parte do valor seria destinada à compra do imóvel e ao pagamento de multas e dívidas acumuladas. Nas redes sociais, ele recebeu críticas de seguidores que questionaram o valor pedido e a decisão de morar numa casa acima das condições financeiras que ele tem. Afroito reconheceu que cometeu um erro ao assumir o compromisso sem ter estabilidade na agenda de shows. Mas, apesar da repercussão negativa, ele defende que o financiamento coletivo é uma ferramenta legítima para artistas. Mas, afinal, por que ele escolheu essa casa? Como surgiu a dívida? Quais as contrapartidas que estão sendo oferecidas aos apoiadores, né? Bom, você confere apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, porque escaneando esse QR Code você vai direto para a reportagem no nosso portal de notícias, o G1 Pernambuco. E a seguir, quanto tempo faz que você lavou, que você higienizou o seu sofá, hein? Sabia que a limpeza vai além da estética? A gente explica como ela pode prevenir problemas de saúde. Agora, 12h44, o NE1 volta já já.
Muita gente tem dúvidas sobre o que pode acontecer quando uma dívida não é paga. Afinal, a Justiça pode tomar a casa, o carro, bloquear o salário de um devedor? Bora chamar, então, Gustavo Ferreira para explicar para a gente como é que funciona a penhora de bens, o que a lei permite, quais são os patrimônios protegidos, né? Quais são as principais regras nesse caso, Gustavo? Camila, eu estou aqui ao lado de Eduardo Augusto, que é advogado. A gente já estava conversando um pouco sobre esse assunto. É ele que vai explicar para a gente, em linhas gerais, o que é a penhora e quais são os bens que podem ser penhorados. Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A penhora, ela decorre de uma execução onde existe uma dívida e o credor leva para o judiciário essa dívida e essa dívida é executada. O devedor ele é citado para fazer o pagamento. Ele não efetuando o pagamento, a justiça deve determinar a penhora. O que seria a penhora? É uma determinação para que seja apreendido o bem ou valor para que seja feito o pagamento dessa dívida. Essa apreensão pode ser um bloqueio de valores de uma conta, por exemplo? Pode ser um imóvel? O que pode ser penhorado? Isso, pode ser determinada a apreensão de bens móveis como veículos, joias ou também valores em conta. Mas a lei ela também tem umas restrições em relação à impenhorabilidade. Essa impenhorabilidade são aqueles bens que não podem entrar na penhora. Que bens são esses que não podem ser penhorados? Pronto, existem duas hipóteses mais comuns, que é a questão do bem de família, que seria um imóvel só, onde o devedor ele utiliza para sua residência, e esse bem ele tem que ser único, você não pode ter mais de um bem, porque se você tiver mais de um bem já desconfigura a impenhorabilidade. Em relação a valores, a lei determina que até 40 salários mínimos, esse valor também é impenhorável. Não pode penhorar a casa onde eu moro, né? Para dar o mínimo de dignidade para quem deve. Agora, quem está esperando essa dívida ser paga, né? O credor, ele tem um prazo específico para poder cobrar, entrar na justiça e pedir essa penhora dos bens do devedor? Existe um prazo pré-determinado ou isso tem que estar no contrato? Geralmente existe uma determinação judicial que até 5 anos você pode cobrar esse valor. Mas existem contratos específicos que diz que a partir do momento que você fica inadimplente com a dívida, eu já posso executar esse valor. Agora, você, por exemplo, deve e aí alguém entrou na justiça, o seu credor, pediu para penhorar os seus bens. Tem como reverter? A única reversão é pagando a dívida? Tem como estender um pouco mais, pedir prazo, mais tempo para pagar? Depende muito do caso específico, mas geralmente você pode alegar tanto a impenhorabilidade, no caso específico como a gente falou, ou tentar renegociar com o banco para poder pagar essa dívida. O importante é não dever nunca, né, Eduardo? Isso. Muito obrigado, viu, Eduardo Augusto, pela sua participação. Vamos voltar agora para o estúdio, Camila. Obrigada aos dois pelas informações. A limpeza de estofados vai muito além da estética. É também uma questão de saúde, já que a higienização ajuda a eliminar ácaros, fungos e bactérias que podem ocasionar e agravar alergias e problemas de saúde. Erlan mora em Casa Caiada, em Olinda. No apartamento há vários estofados e ele faz questão de manter tudo bem conservado. Por isso, a limpeza faz parte da rotina da família. A gente sempre abre as portas da nossa casa para amigos, né? Final de semana. E aí imagina, você chegar, o pessoal chegar na sua casa e tá aquele aspecto feioso. A primeira coisa que a pessoa vê quando entra na tua casa é o sofá, né? E segundo, o nosso bem-estar mesmo, né? Tá com o sofá limpinho, o ambiente limpo. Além de deixar a casa organizada, existe outro motivo para esse cuidado. A filha de Erlan é alérgica e por isso a atenção com a higienização é redobrada. Então já é outro aspecto aí que é necessário sempre a gente estar fazendo periodicamente, né? Para prezar pela saúde. A limpeza dos estofados é feita por Paulo Eduardo. Desde 2019, ele trabalha no ramo e utiliza produtos específicos, além de equipamentos como a extratora, que remove a sujeira e a umidade, além da politriz, usada em algumas etapas do serviço para garantir um melhor acabamento. Comecei em 2019, né? Assim, aqui em Recife não tinha curso nessa área. Aí eu comecei a me especializar, vendo um curso online, fazendo online, depois comecei a fazer curso presencial, né? Aí me especializei não só com lavagem, como outros itens também, como banco de carro, impermeabilização de sofá, colchão, cadeiras, todas essas áreas de estofados. Hoje, Paulo conta com uma equipe de 3 funcionários para atender a demanda. Nos períodos de maior procura, ele reforça o time com novas contratações. Quando chega ao final de ano, a gente acrescenta mais, porque devido à alta demanda, né? Todo mundo quer limpar o sofá, seu colchão, a gente sempre acrescenta mais um.
Quem também trabalha na área é Lucas. Há 10 anos ele apostou na higienização de estofados. A profissão se tornou a principal fonte de renda e garantiu conquistas importantes. Eu morava num apartamento menor, entendeu? Aí com o tempo eu vendi aquele, comprei esse, consegui realizar o sonho de viajar 2 vezes para o exterior, devido a esse meu trabalho, né? O que era um serviço pouco conhecido, hoje virou fonte de renda. Com capacitação e também com os equipamentos certos, muitos profissionais entraram no ramo e vêm conquistando agora espaço no mercado de trabalho. A demanda vem aumentando, né? Tem uma pesquisa que fala que a higienização de estofados ela cresce 15% a cada ano. Isso é muito significativo. Se você pegar aqui e fizer uma divisão no município de Recife, a gente tem quase 2 milhões de habitantes. Então, se juntasse todas as empresas de higienização, não daria para atender todo mundo. Com o aumento da demanda, o Sebrae passou a oferecer cursos de capacitação na área. Além das técnicas de higienização, os alunos aprendem a manusear corretamente produtos e equipamentos, reduzindo o risco de acidentes durante o trabalho. A gente faz um curso de um dia, né, 7 horas ali de carga horária, distribuída. A gente tem um material didático que eles acompanham ali de forma técnica, né? E, posteriormente, essas turmas que se formam no Sebrae junto com a gente dá uma oportunidade para participar do projeto chamado Mão Amiga. Esse projeto dá mais uma prática para além da sala de aula. A gente teve uma manhã com tantas ocorrências no trânsito, né? Bora dar mais uma passeada aqui pelas câmeras que ficam na capital pernambucana. Essa está instalada ali na região do Derby, área central do Recife. A gente vê os motoristas que estão seguindo em direção à zona sul da cidade, bem pertinho da praça. É uma avenida que serve até como um termômetro para a gente, né? Se o trânsito está bom na Avenida Agamenon Magalhães, isso quer dizer que todo o trecho em volta também está com passagem liberada, sem ocorrências no momento. Vamos para mais uma agora? A gente mostra para vocês a Antônio de Góes, o iniciozinho dela ali perto da praia. Quem está saindo do bairro do Pina, vindo para a região central do Recife, também agora consegue chegar à área sem problemas. E eu estou me despedindo agora, tá? Uma ótima tarde para vocês. Fiquem com o Globo Esporte. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.